Boa noite a todos, presentes, colegas, todos que nos acompanham aí através do nosso site. Sejam todos bem-vindos à nossa 16ª reunião ordinária 2020. Eu solicito ao senhor secretário que faça a chamada inicial dos vereadores. Boa noite a todos. Bruno Pires de Souza, Carlos Aparecido da Silva, Daniel de Souza Barroso. Presente. Evandro José de Alvarenga. Presente. Evandro Lote Moreira. Presente. Geraldo Ferreira. Laércio Alves de Lima. Lucimar Ferreira Pinto. Mauro da Conceição Neves. Maria Anide de Paulo. Nelci Pereira Chaves. Presente. Nivaldo Santos. Presente. Osmar Gomes Sideres, presente. Havendo número regimental, declaro em nome de Deus abertos os trabalhos. Essa reunião hoje, como os meninos já instalaram, né, os equipamentos aí, confirma a presença através do... Não está funcionando, não? Ah, está sem rede? Ah, ok. Então, tranquilo. Fiquemos de pé para procedermos com a oração para o andamento dos nossos trabalhos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura dos ofícios protocolados na casa. Ofício 288 de 2020, Promotoria de Justiça de Goiás, para a Câmara Municipal. Ofício 189 de 2020, assunto informação, presta. Goiás, 13 de outubro de 2020. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Goiás, venho pelo presente em atenção ao ofício em referência informar que a notícia de fato ao Ministério Público de Minas Gerais 0280-19-000-256, dígito 6, deu origem à instauração de inquérito civil do Ministério Público, assim quanto a inquéritos civis noticiados. Ministério Público de Minas Gerais, apurar notícia de descumprimento do disposto do artigo 97, inciso 13º e 14º da Lei Orgânica do Município de Goiás. Envio do balancete e prestação de contas pela representada Doris Campos Coelho no ano de 2019. Ministério Público de Minas Gerais, apurar notícia de irregularidade no pagamento de horas extras pelo município de Goiás à servidora Eliane Pérez Ramos nos meses de fevereiro e março de 2019. Conforme denúncia enviada pela Câmara Municipal de Goiás em 18/6 de 2020, o Ministério Público de Minas Gerais apurar notícia de irregularidade do pagamento de vantagens intitulada POD-GIS e descumprimento de carga horária pelo servidor do município de Goiás, Eudes Fernandes Caldeira, conforme denúncia enviada pela Câmara Municipal de Goiás em 18/6 de 2020. Ministério Público de Minas Gerais apurar notícia de recusa injustificativa do município de Goiás em responder aos ofícios requisitórios número 13 de 2019 e 85 de 2019 da Câmara Municipal de Goiás, conforme denúncia enviada pela Câmara Municipal de Goiás em 18/6 de 2020. Todos se encontram em fase de instrução para a formação de convencimento ministerial, observados os prazos regulamentares, e podem resultar em propositura de termo de ajustamento de conduta, acordo de não persecução civil, propositura de ação civil pública, decisão de arquivamento ou ainda declive
atribuição a juízo do promotor de justiça natural de defesa do patrimônio público no Comarca de Guanhães, órgão de execução que detém atribuição para presidir os referidos inquéritos civis. Ao senhor Nivaldo Santos, presidente da Câmara Municipal de Guanhães, todos seguiram tramitando normalmente junto aos demais 220 procedimentos extrajudiciais existentes ao âmbito da primeira Promotoria da Justiça da Comarca de Guanhães, sendo o que tinha para o momento, envio cordiais saudações atenciosamente, Alexandre Figueiredo Morato, promotor de Justiça. Estado de Minas Gerais, Agência Reguladora de Serviço e Abastecimento de Água, de Esgoto e Saneamento de Minas Gerais, Gabinete. Ofício Circular, ARSAI, Gabinete número 27 de 2020. Belo Horizonte, 14 de outubro de 2020. Assunto: audiência pública de resolução que estabelece critérios para aplicação de tarifa social. Prezados, conforme previsto na Agenda Regulatória de 2020, a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário atribui à audiência pública número 31 de 2020, que colherá contribuições para o estabelecimento de critérios para aplicação de tarifa social de forma uniformizada para todos os prestadores regulados pela agência. A tarifa social é um benefício concedido ao usuário de baixa renda de todos os prestadores regulados pela ASAI-MG. Atualmente, aproximadamente 60 mil famílias são atendidas com tarifa diferenciada, o que corresponde a aproximadamente 13% do mercado residencial total regulado. A minuta da resolução colocada em audiência pública propõe o desdobramento do benefício em duas categorias, social nível 1 e social nível 2, com a criação de uma categoria que contemple maiores percentuais de subsídio para usuários que, de acordo com a classificação do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CAD Único, se encontram em situação de pobreza e extrema pobreza, atualmente com renda até R$ 178 per capita. Dessa forma, a agência pretende atender de maneira mais eficaz a premissa de modicidade tarifária decorrente da avaliação da capacidade de pagamento dos seus usuários, além de garantir o acesso à água como um direito fundamental. Também foi preparada a avaliação do impacto regulatório da proposta de desmembramento da tarifa social em duas categorias, que foi disponibilizada entre os documentos da audiência pública 31 de 2020. A minuta de resolução, objeto da audiência pública, ainda trata dos critérios para concessão e perda do benefício da tarifa social, critérios para avaliação da capacidade de pagamento dos usuários e fiscalização, além de estabelecer regras referentes à comunicação por parte dos prestadores. Informamos que os prazos estabelecidos para o processo de recebimento de contribuições e data para exposição oral por meio de audiência pública virtual são os seguintes: cronograma da audiência pública 31 de 2020, publicação do aviso de audiência pública 2 de 10 de 2020, início do período para contribuições 7 de 10 de 2020, audiência pública virtual 28 de 10 de 2020, fim do período para contribuições 6 de 11 de 2020 e publicações das notas técnicas finais 6 de 1 de 2021. O aviso de abertura dessa audiência pública foi devidamente publicado na imprensa oficial do Estado de Minas Gerais, para conhecimento público. Ademais, todos os documentos que fundamentam a minuta de resolução proposta, assim como o regulamento da audiência pública, estão disponíveis no site da agência, no www.asai.mg.gov.br, no caminho. Consultas de audiências. Audiências públicas, audiência pública 31 de 2020, critérios de aplicação de tarifa social desde 7 de outubro de 2020. Contribuições para o endereço eletrônico audiência pública 31@saimg.com.br no período de 7 de outubro a 6 de novembro de 2020, sendo que a ASAI-MG apreciará apenas as contribuições identificadas, nome completo, endereço e de e-mail. Justificativas. Também será possível a contribuição por meio de manifestação oral na audiência pública virtual, que será realizada no dia 28 de outubro de 2020, por meio da aplicação de videoconferência, sendo necessárias inscrições prévias até o fim da reunião, em que conste nome completo, telefone e e-mail de contato enviado no mesmo
mesmo endereço eletrônico. Em vista do contexto de pandemia e calamidade pública, a SAMG optou por realizar audiência virtual por videoconferência, que será transmitida ao vivo pelo canal da agência no YouTube, possibilitando também o acompanhamento por aqueles que não estiverem inscritos. Dessa forma, será possível a ampla participação dos interessados com garantia de segurança a todos. A diretoria e de todo o corpo técnico da SAMG estão à disposição para esclarecer quaisquer aspectos ou dúvidas que surgirem a respeito desta audiência pública. Atenciosamente, Rodrigo Bicalho Polizzi, diretor-geral em exercício. Foi junto com outro. Prefeitura Municipal de Goiânia, comunicado à Câmara Municipal de Goiânia. Informamos a crédito de recurso financeiro emergencial através da Lei Aldir Blanc do Ministério do Turismo, disponibilizados pela União na data de 9 de outubro de 2020, na conta especificada do referido recurso. Plano de ação, programa Aldir Blanc, valor da parcela R$ 265.126,75, parcela única, conta corrente 0397, dígito 2, agência, e conta corrente 46.382, dígito 5. Lei A Blanc, município Goiânia. Objeto do convênio, auxílio emergencial do setor cultural, lei número 14.017, 29 de junho de 2020. Sandra Lide Sena, gestora municipal de convênios e captações de recursos da Prefeitura Municipal de Goiânia. Ofício número 351 de 2020, gabinete da prefeita, assunto convocação. Na data de 14 de outubro de 2020, excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente, sirvo do presente nos termos do artigo 54, inciso 2º, da Lei Orgânica do Município de Goiânia, para convocar os nobres edis a reunir-se extraordinariamente para apreciar os projetos de lei que segue abaixo. Projeto de lei número 59 de 2020, que disciplina a participação do município de Goiânia, Minas Gerais, no Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro-Nordeste, CISEM, de ratificação do protocolo de intenção firmado entre os demais municípios consorciados e da outras providências. Projeto de lei 64 de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para inclusão de atividade, projeto do orçamento vigente e da outras providências. Apreciação em regime de urgência dos projetos de lei acima referidos se faz necessária, levando-se a consideração sua relevância. Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência e nobres pares, protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Doris Campos Coelho, prefeito municipal, a Sua Excelência Nivaldo dos Santos, presidente da Câmara. Gostaria de convidar para tomar assento a cadeira de destaque a nossa secretária municipal de saúde, Rejane. Também gostaria de convidar para tomar assento na cadeira de destaque Leonardo Alves Vilarino, consultor, assessor do CISEM, do nosso consórcio. Temos dois oradores inscritos, Evandro de Alvarenga e Evandro Lote. Evandro Alvarenga. Eu tinha pedido para retirar da pauta hoje, sabe? Retirado. Ok. Atendido. Vereador. Da fala do consórcio, eu continuo com a inscrição. Caso necessite, eu utilizo a tribuna. Caso não necessite, eu dispenso. Mas, primeiro, eu quero o pessoal do consórcio para a gente ouvir. Atendendo o requerimento aprovado nessa casa, eu convido a secretária Rejane que assume a tribuna e faça uso da tribuna para a explanação às dúvidas dos vereadores.
Como se trata do mesmo assunto, se o doutor Leonardo também quiser fazer uso primeiro da tribuna, fica à vontade aí de vocês dois. Ok? Boa noite. Está ouvindo? Boa noite. Boa noite, presidente, demais vereadores, membros da casa. Meu nome é Leonardo, eu estou como assessor e consultor do consórcio. E fui contratado pelo consórcio CISEM para estar fazendo esse trabalho da transformação do consórcio de natureza administrativa para a natureza pública. Eu vou fazer uma breve explanação, né, dentro das fundamentações legais, devido ao tempo, e caso algum vereador tenha alguma dúvida, a gente fica à vontade e a gente abre o debate posterior. Só para entender, existe uma lei de consórcio público, uma lei federal, a Lei 11.107, que é uma lei que veio criando e regulamentando os consórcios públicos no Brasil. Né, que posteriormente pela emenda constitucional 19 e no artigo 241 da Constituição Federal regulamenta todo esse trabalho do consórcio. Posteriormente, em 2007, foi criado também um decreto 6.017, que também regulamenta, né, a participação dos consórcios em Minas Gerais, né, em natureza pública, e prevê a alteração dos consórcios administrativos para público. No seu artigo 35, né, tem uma sua exceção lá, que ele permite que os consórcios já existentes naquela época poderiam, né, estar celebrando o protocolo de intenção, né, mediante a ratificação nas câmaras municipais. Diante disso, são necessários alguns itens, né, algumas regras que têm que ser cumpridas para a elaboração desse consórcio público. Então, quais foram essas regras que a gente vem discutindo? Seria identificar o interesse comum, né? E no caso o interesse comum aí é a própria saúde pública, o interesse de todos, né? Então foi apresentado através de um estudo, né, o interesse comum dos municípios consorciados para a alteração dessa natureza jurídica, elaborar estudo de viabilidade técnica, né? Então, foi feito esse estudo dentro das normas técnicas existentes, no qual a necessidade da alteração do consórcio, uma minuta de protocolo de intenções e, posteriormente, a ratificação desse protocolo, o estatuto, né, uma minuta de estatuto do consórcio, a alteração da natureza jurídica do consórcio e a realização de ajuste orçamentário e o contrato de rateio. E, por fim, estrutura administrativa de consórcio. Eu não vou delongar, né, vou deixar a mesa e a casa, e caso tenha alguma dúvida, queira fazer alguma pontuação, para a gente ser mais pontual, né, uma vez que o consórcio ele é bem semelhado às associações. Então, a natureza jurídica do consórcio hoje não é uma novidade, né? Hoje no Brasil existem associações, existem outros tipos de consórcio, né, principalmente de saneamento básico, de meio ambiente, né? Então, a lei que rege esses consórcios são as mesmas, né? Eu acredito que o município aqui deve participar de outro consórcio, se não, posteriormente vai estar participando. Só fazer uma observação, que em Minas Gerais hoje, salvo engano, tem 85 consórcios públicos. Desses 85, hoje, 90% dos consórcios hoje já são de natureza pública já. Hoje o consórcio do CISEM, ele é composto por 11 municípios, a proposta, né, que é o município de Carmésia, e já vou aproveitar a oportunidade e vou falar qual é o status de aprovação na lei de cada município, né, a título de curiosidade. Então, o Carmésia hoje, o município hoje já está com a lei aprovada, esse minuto foi encaminhado para vocês. Conceição do Mato Dentro ainda, né, essa informação é até 15 dias atrás, né, de 15 dias para cá, se houve essa alteração, eu não fui no consórcio atualizar essa planilha, então pode ser que esses municípios que eu falo que não foram aprovados, de 15 dias para cá, poderia ter feito alguma alteração, e eu ainda não atualizei essa planilha devido aos feriados passados que teve, eu acabei me ausentando do consórcio. Dom Joaquim também já está apto a celebrar a assinatura do protocolo de intenção. Dores de Goiânia está apto a assinatura do protocolo de intenção.
Goiânia está na Câmara, Materlândia está na Câmara, Paulista está na Câmara, Rio Vermelho está na Câmara, Sabinópolis está apto à assinatura desse protocolo de intenção, São Senhora do Porto está apto à assinatura do protocolo de intenção e Virginópolis está apto à assinatura do protocolo de intenção. Só fazendo uma observação, né, mediante a pergunta que foi trago e foi levantado, que são os pontos favoráveis e os pontos contra do consórcio. O que eu tenho que deixar claro, que o consórcio hoje, o CISEM, ele já funciona como natureza jurídica pública. Os atos dele hoje são públicos. Hoje ele tem um setor de contabilidade público que funciona com os instrumentos públicos. Ele tem um setor de licitação. Então, toda a contratação do consórcio hoje, ele é dentro da Lei 166, né, regulamentado pelo consórcio. Todos os ritos contábeis do consórcio hoje, ele passa por esse processo de empenho para empenho, né, a contratação. Então, o que muda? O que mudaria, na grande verdade, essa alteração do consórcio? Mudaria que, primeiro, o consórcio hoje ele é mantido por recursos públicos e ele não tem, entre aspas, a obrigatoriedade de prestar esclarecimentos públicos, até mesmo uma audiência pública junto à Câmara, um acompanhamento de fiscalização pelo próprio Ministério Público e pelo próprio Tribunal de Contas, né? Apesar de que o Tribunal de Contas ele prevê essa obrigatoriedade e essas informações, os municípios enviam essa informação para o Tribunal de Contas. Então, o objetivo é que o consórcio também envie essas informações, as suas contas para o Tribunal de Contas, posteriormente para os municípios e para as casas legislativas em forma de prestação de conta, para que ao final, né, do ano legislativo, as contas sejam encontradas, né, e avaliadas as despesas e os gastos do consórcio mediante os gastos públicos. Outra mudança significativa na natureza do consórcio é com relação à forma de contratação, né? O consórcio hoje ele contrata as despesas pessoais dele de forma direta, né? E a partir do momento que o consórcio se tornar público, ele passará a fazer suas contratações mediante a concurso público. Então, a natureza jurídica dele tornando pública, ele seguirá as regras, né, de qualquer órgão público. A grande exceção que, por se tratar de consórcio público e ele é por prazo determinado, até a participação de outros municípios, cada município responde solidariamente e o plano de cargo, apesar de que é previsto o plano de cargo e salário no consórcio, né, com uma projeção anual, eles são regidos pela CLT. Uma vez que, se o consórcio amanhã ou depois ser dissolvido entre os municípios consorciados, os funcionários precisam ter suas garantias trabalhistas. Mas aí são organizações contábeis, né, que eu acho que a contabilidade do consórcio poderia estar falando melhor, mas eu queria deixar de forma pontual essas informações. Enfim, o consórcio hoje, ele é um consórcio que ele já funciona de forma pública, os atos internos do consórcio hoje são públicos, todos os contratos do consórcio hoje são feitos através da lei de licitação, todas as ordenações de despesas do consórcio hoje é feito dentro dos padrões de contabilidade pública. Porém, o consórcio ele tem a sua informações administrativas, né? Não de forma pública, mas de forma administrativa. Tornando público, ele passará a ser transparente, né? Mediante os questionamentos de portal de transparência, mediante a informação do SICOM, né, que terão que ser enviados também para o Tribunal de Contas, e outros meios comuns que imagino que essa casa também realiza e toda a prefeitura realiza. Outro ponto importante é com relação ao orçamento. Eu sei que vai vir essa pergunta sobre quando que o consórcio será mudado, essa alteração de consórcio para público. Não depende exclusivamente do consórcio. Nós temos que ter um bom senso e caminhar junto com os 11 municípios. Por quê? Porque qual é a forma de financiamento de consórcio? Ele será feito através de contrato de rateio, né? A legislação prevê esse contrato de rateio. O que é o contrato de rateio? É um valor que os municípios consorciados, os participantes, eles rateiam essa parte administrativamente proporcional dentro das regras do consórcio, e a outra parte estimada, de acordo com o consumo de cada município, a oferta de serviço, que são os serviços que o consórcio presta, de forma direta ou de forma indireta, por contratação, os municípios pagam proporcional àquilo que executam.
Existe um orçamento fixo e um orçamento dinâmico do consórcio. O orçamento fixo é o contrato de rateio, né, que cada município paga uma parcela, uma cota mensal, para manter as despesas administrativas do consórcio. E a variável, digamos, usando esse termo, a parcela variável, ela é de acordo com cada mês, conforme cada forma de utilização de cada município. Lembrando que, para alteração dessa natureza jurídica, é necessário também as alterações contábeis de cada município. Então, posteriormente, eu não sei informar se a Prefeitura de Guanhães já encaminhou a lei orçamentária para cá, e se na lei está prevista gasto com o consórcio público, se não, posteriormente, por se tratar de um serviço novo, né, e ao decorrer dos trabalhos, o consórcio também a gente estaria encaminhando para os municípios um orçamento anual do consórcio, para que ele seja aprovado no orçamento do município, nas respectivas câmaras, para que os municípios possam executar os seus gastos financeiros. Então, a princípio, o que eu tinha que falar é isso aí, coloco à disposição para esclarecimento dos demais. Obrigado, boa noite a todos. A secretária quer fazer algum adendo à palavra do secretário? Na realidade, o que o doutor Leonardo passou para a gente lá no dia da reunião é o seguinte: caso o município, algum dos municípios consorciados hoje, não aderir, né, não tiverem a lei aprovada nas câmaras municipais, ele pode participar do consórcio por 2 anos. Passados 2 anos, ele não tiver incorporado no consórcio público, aí ele será excluído do consórcio. E com isso, né, a gente perde a capacidade de contratação e de atendimento aos pacientes que a gente não tem credenciado pelo município, que as consultas especializadas, o TFD, a casa de apoio e hoje em dia que a gente tem a facilidade de contratar, por exemplo, o consórcio de Goiás não tem o credenciado aqui, ele consegue comprar do consórcio de Itabira ou de Valadares, onde for mais fácil. E a gente sendo excluído do consórcio tem essa possibilidade, caso a gente não seja aprovada a inserção do município de Goiás no consórcio público. Foi até bom você falar sobre isso. Foi enviado um ofício na última reunião pedindo que fosse aprovado na última reunião. Até o vereador Evandro Varenga pediu que fosse votado na última reunião, que poderia ficar sem estar funcionando. Se tem 2 anos, para que a pressa? E ainda informa uma outra coisa aqui que eu queria perguntar até para os dois. Nesse ofício que veio, fala que não recebe a UTI móvel devido a ser um convênio. Procede? Tá. Mas eu queria até, porque tem um jurídico aqui, para a gente discernir. Receberam 3 ônibus, é dinheiro particular ou dinheiro público? Recebeu 3 ônibus do SED. Existe alguma diferença entre a UTI e o ônibus do SED? A UTI está sendo doada pelo Ministério Público de Minas Gerais. O Ministério Público de Minas Gerais, em Belo Horizonte, entrou em contato conosco, na Secretaria de Saúde, pediu que fosse feito um projeto para receber essa UTI. Foi providenciado esse projeto, encaminhado para eles, e o dinheiro não chegou ainda, foi encaminhado o projeto, já foi aprovado no Ministério Público. Tá, mas o Ministério Público é um dinheiro do governo estadual. É dinheiro. Existe uma diferença entre o dinheiro que vem do governo estadual e o dinheiro do Ministério Público? Não. É tudo do governo estadual, não é tudo gerido pelo Estado? Mas o recurso não vem para o consórcio, porque o consórcio não é público. Ele vem para o município de Guanhães, o município de Guanhães vai assinar um termo com o Ministério Público. Assim que o consórcio se tornar público, essa UTI será passada para ele. Não estou entendendo, até para esclarecer. Quem gere o Estado, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça e tudo é o Estado. Os ônibus que estão no consórcio são 7. Dos 7 receberam 3. Ele é recurso particular ou veio do convênio do governo do Estado? Tem uma diferença entre o Estado e alguma coisa? Eu queria entender, porque recebeu 3 ônibus agora. É dinheiro do governo do Estado. Você tem algo a falar? Porque eu queria entender. Será que existe uma diferença? Não foi um convênio? Eu tenho até cópia de um convênio dos últimos ônibus que receberam. Então, existe uma diferença entre
um recurso e outro, eu queria entender. Por que eu estou dizendo isso? É porque, às vezes, e ainda tem uma série de perguntas que eu vou fazer. Outra coisa que eu falo sobre a UTI. A UTI eu vou gastar um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um motorista credenciado. Ele no transporte público ele tem que ser concursado. E um farmacêutico, porque você gasta um certo tipo de medicação para ter UTI. O consórcio está apto a receber? Vocês têm como fazer um alvará? Pois se tem UTI que não tem nem a base para receber, o consórcio hoje ele está apto para gerir isso? Ele tem uma base com tudo isso para fazer? Porque só o alvará, ele despende uma série de dificuldades. Por que eu quero entender? Eu não sou contra o projeto, não, sou favorável. Entendeu? Agora, eu quero entender do que se trata. E aí, por que eu estou dizendo isso? Quando torna público, ele tem que ter automaticamente um concurso. Se vai ter um concurso, tem um plano de cargos para receber? Quem que vai ser o Instituto de Previdência que vai assegurar? Você falou muito bem aí, 90% dos consórcios já são públicos. E quando você olha os gastos, eles aumentaram. Esses gastos aumentaram. E aí o que acontece? Por que eu estou dizendo isso? Eu estou pondo pontos até para me esclarecer, para me ter ciência do que eu vou votar. Imagina se a gente tivesse votado isso na última reunião. E aí eu quero outro ponto. Foi muito bem falado que eu ia gerir. Se o consórcio não for tornado público, se vai interferir consulta e exame. Foi muito bem respondido. Porque a única diferença é que tem 2 anos para se adequar. O consórcio saúde, ele consegue aprovar o orçamento para esse ano ainda, tornando ele público? Você tem segurança para tornar o orçamento do consórcio público? Porque se tornar ele público, só falta Guanhães. Se tornar ele público, no contrato de rateio, qual valor ficaria para Guanhães? E se a contabilidade do consórcio está apto a receber isso para os 11 municípios? Se a contabilidade está apta a receber e fazer a prestação até dezembro, que é a partir do momento que torna público, qual o prazo que teria para fazer isso? Porque chegou aqui em regime de urgência. Outra coisa, o quadro de profissionais que existe hoje atende às demandas administrativas do consórcio? Os profissionais da administração e prestadores médicos, eles vão ter que ser efetivados. Qual que é o impacto disso? Se é público, tem que ter concurso. O administrativo será efetivado. Os cargos comissionados continuam e os prestadores vão ser igual a prefeitura faz, igual ser contratado através a partir do momento que torna público, tem que existir credenciamento, concurso. Evandro. Os prestadores serão credenciados, não serão funcionários, não. Abre mas você tem que, a partir do momento que torna público, você tem que ter um técnico, você tem que ter um médico responsável. Não, no consórcio não pode ser só os terceirizados. Não, no projeto aí tem falando dos cargos que serão efetivados, caso se torne público, e outra informação. Não é só Guanhães que não aprovou a lei ainda. Tá. Tem outros municípios que não aprovaram. E outra coisa que aqui é até uma dúvida. Qual o valor que isso impactaria? E aí eu falo da UTI. Se não tem base para receber, como que vai estruturar? Você acabou de falar que não tem base. Qual seria um prazo para essa base funcionar? Você teria condição de falar com quanto tempo ele funcionaria como público? Vamos lá. Pode ir respondendo que eu vou passo a passo. Vamos voltando às perguntas então, aí, vamos pessoal. Vamos uma para a gente ter uma didática. A gente vai criar um diálogo aí. Só para não perder o raciocínio. Vamos lá. Se Guanhães aprovar a lei do consórcio público, irá deixar de fazer exames especializados? Olha, a questão é o seguinte, Evandro. O Guanhães,
ele é participante, ele terá uma participação, né, de forma igualitária com os demais municípios. Então, o que permite o município de Goiânia participar, que permitirá o município de Goiânia participar do consórcio público é a aprovação na lei, que a lei autoriza a ratificação do protocolo de intenção, onde o prefeito ele assinará o protocolo de participação no consórcio público mediante autorização da Câmara. Lembrando que essa lei de autorização, né, mediante aos consórcios, que é o nosso caso, de natureza administrativa, essa ratificação ela pode ser feita tanto no projeto de lei, que foi o que nós encaminhamos para a Câmara, mediante a conhecimento da Casa, o protocolo de intenção, ou, né, também, que alguns municípios fizeram lá atrás, a dispensa dessa ratificação, uma vez no caso dos consórcios de natureza administrativa. Por fim, se o município de Goiânia hoje ele participará de um consórcio público com a participação integrada a 11 municípios, se ele não se adequar como público, e o consórcio, onde que rege o consórcio, é o estatuto do consórcio, e ele não terá legalização mediante a lei aprovada na Casa Legislativa, posteriormente, no futuro próximo, de até 2 anos, porque quem vai determinar esse prazo é a Assembleia Geral do Consórcio, porque ela é autônoma, ela é independente pelos conselhos de prefeito, o município poderá ser excluído do consórcio, por ausência de regulamentação. Não, pelo estatuto só tem que ele não pode votar e nem ser votado, mas ele pode vender serviço e comprar serviço. Não, ele não pode votar, não ser votado. Não pode hoje, ser votado. Hoje. Mas se a partir do momento quando a gente alterar o consórcio para público, ele deixará Você tem segurança de funcionar hoje? Ou você acha que teria que ter um prazo? Hoje? Não, se tornar público... Não, a proposta não é para hoje. A proposta não é para amanhã. Não, mas o ofício que chegou até assinado pela secretária é para aprovar na última reunião. Tá. Por todos os secretários. Então vamos lá, qual que é a dinâmica? Então a gente tem que ter uma noção, porque está chegando umas informações encontradas. Nós temos que entender, Evandro, o seguinte: o consórcio hoje ele é formado por 11 municípios. A gente não pode ficar refém de apenas um município e a gente está aguardando a aprovação de todos. Vai chegar um determinado momento, que já chegou, onde nós temos hoje a maioria hoje. Hoje nós temos 6 municípios que já aprovaram, então já são maioria do consórcio, e na hora que tiver 2/3 dos municípios aprovados, a decisão por assembleia já poderá alterar o consórcio por natureza pública. Então, se hoje nós temos 11 municípios, e digamos que 2/3 são 8, salvo engano, 8 municípios em assembleia convocar e solicitar a alteração dessa natureza jurídica para a pública, os demais, ao decorrer do prazo, se eles não se adequarem, eles serão excluídos do consórcio, por uma questão de maioria. Não. Até 2 anos. Quem determinou o prazo será a Assembleia Geral do Consórcio. Até mesmo porque essa discussão de projeto, a legislação, ela é de 2007, de 2005, posteriormente com o decreto de 2007. Então, lá atrás, quando essa legislação foi publicada, foi sancionada, ela já veio com um prazo para os municípios se adequarem. Então, né, a gente não pode partir desse princípio 2 anos a partir do ano que vem, a partir de hoje, até mesmo porque esse assunto, essa discussão de projeto, os municípios já vêm discutindo isso já tem muito tempo, né, no meu ponto de vista. Então, a gente tem que entender que o Goiânia é mais um município que está se ingressando a um consórcio público, ele tem direito de voz e voto igual aos demais 11 municípios. Né? Eu tenho uma dúvida. Tornando-se público, tem que haver concurso. Qual instituto de previdência vai absorver os concursados? Ele não tem previdência própria, não. Ele se mantém na previdência. Na verdade, hoje, os servidores do consórcio hoje, eles já são... Hoje eles são seletistas. Eles recebem INSS. Continuarão seletistas. A diferença é que a forma de ingresso, ao invés de ser por contratação direta, será por concurso público. Mas o regime deles continuarão como seletistas do mesmo jeito. Portanto, a partir do momento que o consórcio tornar público, né, haverá um prazo, por isso que essa mudança não é imediata, porque haverá um prazo onde o consórcio deverá abrir um concurso público, né, fazer uma rescisão contratual dos existentes, que são os cargos previstos de formas permanentes do consórcio. No quadro também tem os cargos previstos de forma comissionária, e isso gera tempo, e esse tempo é uma viabilidade. Não é através do estudo e através da necessidade, porque é feita toda uma transição, é feito todo um treinamento, é contratação de uma empresa para a realização de concurso público. Então, essa contratação também não é imediata, né? Ela terá de acontecer dentro de um curto prazo, dentro de uma eficiência. Henrique. Qual que é a próxima? Esclareceu ou deu para ficar? O consórcio, ele consegue aprovar o orçamento de público para esse ano ainda? Na verdade, Evandro, o consórcio sim.
que a gente vai fazer uma Assembleia Geral, está prevista uma Assembleia Geral para os próximos dias, né? A gente sabe a dificuldade de quórum devido ao cenário eleitoral que a gente está vivendo, né? E a Assembleia Geral de Consórcio é formada por prefeitos. Imagino eu que a grande maioria estão disputando suas eleições, aqueles que não estão disputando estão apoiando seus cabos eleitorais. Mas existe uma previsão, sim, já existe um orçamento proposto para que a gente aprove em Assembleia esse orçamento, juntamente com o contrato de rateio, e já encaminha para as câmaras, né, esse orçamento para que ele seja feito aprovado. Alguns municípios já têm até essa previsão orçamentária, porque ele já tem esse histórico de gasto com o consórcio público. Não sou contador, quero deixar bem claro, não sou contador, mas a gente sabe que já existe esse gasto com o consórcio. O que vai acontecer, na verdade, é a mudança de chave. O que ele estaria gastando hoje de natureza administrativa, o código orçamentário dele passaria para a despesa pública, de consórcio público. Tá. Uma questão de rúbrica orçamentária. E qual o tamanho do impacto? Qual o impacto que você... Financeiro para o município? Quanto que aumentaria? Hoje, Evandro, não aumentaria nada da participação dos municípios. Goiás faz milagre? Eu vou citar um exemplo. Eu vou pegar o CIS Certo. Marpa, Certo. que é o que tem sede em Poços de Caldas. Certo. Ela informa o seguinte: por determinação judicial em 2016, fizeram concurso e efetivaram. Foi a pior coisa que fizeram. Aumentaram o gasto em 3 vezes mais, faliram o consórcio, porque hoje na pandemia as coisas não estão funcionando, e ainda deram, estou te falando que isso aqui está impresso, eu não vou te mostrar quem mandou, está aqui, e ainda falaram o seguinte: que fugisse disso, porque isso ia trazer um dano imenso para o município e para o consórcio. Mas é determinação, tem que se cumprir. Mas está a cá cada um. Isso aqui eu estou te falando que eu recebi. E eu tenho vários consórcios que falam a mesma coisa. Só que o que eu quero deixar registrado aqui? Que vai ser uma responsabilidade muito grande do que está sendo feito. Está sendo feito, eu sei que você é o responsável por isso, que está fazendo de forma legal, mas eu acho que a gente tem que ver os exemplos. Eu penso da seguinte forma: eu acho que nada feito às pressas, a gente chega numa solução. Eu estou vendo vários consórcios aqui falindo, e a prefeita pediu urgência, inclusive um ofício de urgência. E aí, o que eu penso? Por que eu vou citar isto? Na última reunião que tratamos sobre a previdência do município, que não é o caso, foi feito com urgência. O Estado foi lá e determinou, deu até dezembro. Mas nós votamos. Então, por que eu estou dizendo isso? Às vezes um pouco de prudência. Mas quem sou eu? O gestor é ela, e aqui os nobres edis, cada um vai pensar com o que pensa, né? E é igual eu vou dizer para vocês aqui. Uma das coisas que você esclareceu, que a UTI, o consórcio não tem condição de gerir ela no exato momento, porque ela não tem base, ela não tem médicos, que eu acho que o ideal teria que ser no hospital. Concorda comigo ou eu estou errado? Vamos lá, então. Eu sou do mesmo do raciocínio pelo seguinte: vamos para o ponto de vista. Eu acho que você falou uma fala interessante em relação ao CETES. Hoje o consórcio ele tem contrato hoje, né? Ele tem um contrato hoje que é de transporte através do CETES com o Estado. Te confesso que eu, Leonardo, não conheço quais foram as formas, as condições do contrato da UTI. Não conheço, não chegou. Mas, dentro de uma viabilidade, tem que ser feita uma análise técnica, uma viabilidade sobre o custo operacional para manter um serviço de uma UTI. Dentro da sua fala, realmente, você trazer esse custo de uma UTI para o consórcio hoje, ele é dispendioso e acaba sendo oneroso, porque nós temos que entender que tudo aquilo que não se usa vira perecível. Então, o objetivo do serviço público hoje, quanto mais você usa, mais benefício você tem, menos perecível fica aquele bem. Agora, se o bem fica em desuso, ele torna perecível, ele tem a sua manutenção normal, então ele deprecia. A UTI é da mesma forma. Sou do ponto de vista, meu ponto de vista, que no protocolo de intenção prevê a contratação de serviço de remoção por UTI. É o que está previsto no protocolo de intenção. Ou seja,
o consórcio ele pode tanto ofertar um serviço de remoção de transporte de paciente, seguindo as normas da vigilância sanitária, as normas técnicas, né, que é através de base, através de profissionais, de equipe mínima, ou contratar um serviço, um prestador de serviço para atender um vazio assistencial. Na sua colocação, na sua fala, eu entendo a mesma opinião. Eu vou até te situar aqui. Por que eu vou te falar? Eu vou ler um ofício que chegou semana passada. Eu estava na presidência. Para você entender o que eu estou dizendo. Ofício 01/2020, de 13 de outubro de 2020. À Câmara Municipal de Vereadores de Guanhães. Consórcio Intermunicipal de Saúde, CISEM, Associação de Caridade Nossa Senhora do Carmo, Hospital Imaculada Conceição, Ministério Público solicitam de Vossas Excelências que o projeto de lei que visa transformar o consórcio em natureza pública seja votado hoje, segunda-feira passada, visto que a matéria é de suma relevância para a população e microrregião de Guanhães, estimada em 120 mil habitantes, já propiciará o repasse de recurso estadual e federal e o recebimento da UTI imóvel oriunda do Fundo do Ministério Público de Minas Gerais. Por fim, ressaltamos que a matéria de interesse público, pois visa o fortalecimento de políticas públicas sanitárias, das quais passam pela transformação do consórcio de natureza pública. Caso o projeto não seja aprovado e votado, será um dano às políticas públicas e fortalecimento da microrregião. Certos do empenho de Vossas Excelências e a disposição a todos tratarem em prol da saúde da microrregião de Guanhães, agradecemos antecipadamente. Pedi para votar semana passada. E aí foi assinado por todos os secretários, que seria de urgência. Praticamente era um motivo de receber UTI. E aí, beleza. Você é formado em Direito, você sabe. Você como técnica da saúde. Para ter uma base... Eu volto no assunto. Para ter uma UTI, eu tenho que ter uma base. Para me ter uma base, eu preciso de um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um motorista e o farmacêutico. Eu tenho que ter 5 profissionais contratados junto à UTI, que é um serviço direto. Se é do consórcio, ele não pode ser terceirizado, porque é o serviço fim. Você só pode terceirizar serviços que não são fim, não é isso, doutor? A terceirização. E aí, o que eu vou te falar? Por que do farmacêutico? Porque tem que ter medicação específica. Ele não está apto a receber, a não ser que ele tenha um profissional. Ele não tem uma base. E aí nós vamos voltar no passado, onde que a UTI que foi dada pelo governo ficou escangalhada. E muitos municípios não foram atendidos. Então é essa que é a nossa dúvida. E aí, por que eu estou dizendo isso? Foi um ofício que chegou a essa casa. Como que pede uma aprovação, tem habilidade para funcionar? Eu acho que o hospital tem o médico, o hospital tem o enfermeiro, o hospital tem o técnico, o farmacêutico e a medicação. E aí, se pôs no consórcio, qual será o custo, qual será o impacto? Porque o motivo que chegou a essa casa aqui, assinado por todos os secretários, que a aprovação teria que ser urgente, para receber a UTI. Agora, será que a UTI vai ser um cavalo de Troia? Porque como é que põe a UTI se não tem condição de funcionar? E aí a gente fica pensando. Ô Evandro, só um momento, por favor. A questão da UTI, o que foi proposto, foi acordado entre os municípios da microrregião, era o alto custo que a gente tem com UTI durante o ano. Foi feito um levantamento entre os 11 municípios, a gente gasta em torno de R$700 mil com transferência de pacientes, justamente por causa do vazio assistencial aqui da nossa região, que não é segredo para ninguém. Então, o que foi colocado? Nós, todos os secretários, a maioria concordou que esse recurso que a gente gasta com UTI, se a gente assumisse a responsabilidade de uma UTI, de uma equipe, ficaria mais em conta do que pagar o que a gente está pagando anual de transporte dos pacientes. Então, essa foi uma das questões que a gente aceitou essa possibilidade de receber essa UTI. E tem a possibilidade também da gente fazer uma parceria com o hospital para a base funcionar lá no hospital. Tem essa possibilidade. Só que hoje tem a aprovação no Ministério Público Estadual desse recurso para vir aqui para a microrregião, mas até agora não chegou e não tem nada assinado ainda.
Então, tem essa possibilidade. E só mais uma informação em relação a esse ofício que vocês receberam, eles foram direcionados a todas as câmaras que ainda não aprovaram o projeto para se tornar público. Foi uma forma que a gente tentou para ver se conseguia agilizar a aprovação de todos os municípios, como diz o doutor Leonardo, para os municípios todos caminharem juntos, para não ficar nenhum para trás. Esse ofício está endereçado à Câmara, específica à Câmara Municipal de Guanhães. Nós fizemos para Materlândia, para Rio Vermelho. Qual outro que não aprovou ainda? Nós fizemos para todas as câmaras, direcionado cada um para a sua cidade. Foi o mesmo ofício para todas as cidades que ainda não aprovaram. Nós temos que deixar claro que todas as decisões do consórcio ela é colegiada, é aprovada em assembleia. Então, aqui, as decisões que o consórcio vier a tomar, não é o município de Guanhães que está tomando, é o colegiado do consórcio. Então, todos os atos, todas as decisões, né, de serviços, despesas e orçamentos que serão geridos no consórcio, ele tem de ser aprovado em assembleia, né, e serão custeados solidariamente por cada município. Mas foi muito bem colocada a fala da Regiane, porque com relação foi apresentado um vazio existencial sobre a necessidade, sobre a remoção de pacientes. Isso aí é um vazio existencial, é um vazio existente. A gente sabe a dificuldade que nós temos hoje aí de fazer uma remoção de paciente aí por falta de transporte. Agora, quanto à funcionabilidade, eu acho que, quanto à sua fala, é muito pontual, teria que ser feita uma análise técnica para ver o custo-benefício, onde é mais viável manter o serviço. Se o consórcio teria capacidade técnica, operacional e financeira para manter o serviço, ou se ele faria um contrato, uma parceria com o hospital para estar ofertando a manutenção do transporte e o hospital ofertando o serviço da equipe multidisciplinar, igual você colocou. Então, isso aí seria uma discussão futura através de uma análise técnica, junto com o consórcio, que é uma das atribuições de atividades onde o consórcio é previsto no protocolo de intenção, que deverá de ser discutido em assembleia do consórcio, visando o melhor custo-benefício, né, e uma assistência dentro da micro-região. Outra coisa, fala-se sobre recebimento de recurso público. 90% dos consórcios são públicos. Você consegue me enumerar pelo menos 5 que têm recebido recurso mensal para ajudar a custear? Porque vai aumentar o custo. Poços de Caldas aumentou, Itabira aumentou, Cisvasca de Santa Maria aumentou, Cisab de Diamantina aumentou, e não foi pouco, eu estou com os dados em mãos. Por que eu estou te dizendo? Será que é só Guanhães que vai fazer milagre? Porque você está falando que não vai aumentar. Todos os municípios aumentaram, porque tiveram que concursar. E aí você tem que ter um plano de cargos, você tem a progressão vertical e horizontal, você tem um plano de cargos. Eu cito um exemplo, município goianense, que hoje você tem funcionário que entrou com salário mínimo, hoje tem 4 mil, e é louvável eles terem um salário, que eles estão trabalhando, eles têm que ter esse benefício. Mas essa é a dúvida. Será que ele está apto a receber? Será que ele está apto? O impacto vai dar? Esse impacto, ele é aprovado anualmente em Assembleia e Orçamento do Consórcio. Tá, mas não chegou nada aqui para a gente saber qual que vai ser esse impacto para o ano que vem. Como não sou contador, não teria como estar encaminhando. O que eu posso, a gente está pedindo, fazendo um encaminhamento da contabilidade para que encaminhe o orçamento e encaminhe os impactos para os respectivos municípios, que esse estudo já foi feito, já foi levantado. Te confesso que não sou técnico contábil para apresentar esses impactos econômicos que teriam mediante o consórcio, né? Seria falta da minha parte. Outra pergunta, o quadro de funcionários do consórcio hoje, ele atende às demandas administrativas? Necessitaria de mais 2 servidores hoje, administrativo, para poder estar funcionando. Ele necessitaria de mais 2 servidores para estar funcionando de forma, né, de acordo com as demandas contábeis e administrativas que tem dentro do consórcio. Mas hoje ele está funcionando
Hoje ele está gerido, ele atende, mas para funcionar de forma... Porque funcionário tem férias, a gente sabe, né, são aquela ausência de servidor de gestação, de férias, né, o rodízio de funcionários que tem durante um ano, por N motivos, então é necessário você ter um quadro suficiente para atender todos os setores. Hoje, no CISEM, independente se ele for público ou se ele for privado hoje, ele necessitaria de mais 2 colaboradores administrativos para estar atendendo as demandas do consórcio. Só uma coisa que eu queria esclarecer aqui. Quando eu vim aqui pela primeira vez, você me perguntou a respeito do consórcio público, se eu já sabia que estava sendo falado sobre isso. No dia eu não tinha essa informação e não te respondi. Mas eu sei que quando o Daniel era o jurídico lá do consórcio, ele já estava dando andamento nisso. Inclusive, tem e-mails lá que a secretaria recebeu pedindo para dar entrada na Câmara desse projeto, desse protocolo de intenções. Aí, nessas últimas reuniões, a gente ficou sabendo que Sabinópolis aprovou o projeto na época, Dores de Guanhães aprovou na época e Senhora do Porto também. Eu não sei, não tive acesso, se veio para a Câmara daqui de Guanhães. Mas esse projeto não é uma invenção nossa. Não, ele está chegando na Câmara agora. Não, pois é. Agora, interessante. Daniel, tem quanto tempo que você saiu do consórcio? Foi em março de 2018, tem um e-mail na secretaria março de enviado 2018, nós estamos em 2020. Pois é. O projeto chegou sem... Aí é que é interessante, você já estava dando andamento lá em 2018, chegar a essa casa... sem uma planilha de custo de quanto que vai ser. Eu te entendo, mas assim, não chegou para nós essa informação até então. Aí os municípios que já estavam com a lei aprovada, que foram levantando a questão novamente, que se tomou pé da situação e começou a discussão novamente. Interessante. Se está desde lá de trás, 2020, chegou sem impacto que ficaria o custo. Então a gente fica um pouco receoso com isso. Mas e eu vou citar um outro exemplo, que é um exemplo que o contingente populacional é maior, o serviço é maior, mas é uma característica parecida. Eu vou citar Itabira. Por que eu vou citar? Itabira tinha um custo de 50 mil. E aí, o que acontece? Hoje o custo dele é de 126. Hoje Itabira tem 2 municípios pagando 17.500, 2 pagando 10.500, 2 pagando 6.500 e as demais cidades que pagam menos pagam 4.500. Então, por que eu estou dizendo isso? Isso foi um impacto que veio do custo aos municípios por transformar em público. E assim são vários. Mas... Evandro, que a oferta de serviço especializado em Itabira nem se compara com o nosso aqui, a população de Itabira nem se compara com a nossa. E assim... Mas subiu de 50 para 126, quanto que vai subir Guanhães? Tem 2 anos e a gente não sabe. Você falou que não vai aumentar. Não. Mas todos eles aumentaram. Aumentar tem que aumentar até mesmo porque a inflação está batendo na porta e anualmente ela tem que ser corrigida. Então, se eu falei que não vai aumentar, eu corrijo minha palavra, porque todo orçamento ele tem que ser ajustado anualmente, no mínimo conforme a inflação. Isso aí é fato. Agora, com relação aos valores, a gente tem que avaliar a oferta de serviço que está sendo prestada também. Porque não é só aumentar. Esse aumento ele é derivado de uma oferta de serviço, que aí tem que ser discriminada conforme o contrato de rateio e no anexo dos serviços prestados. Quais são essas ofertas de serviços? Ofertas de serviços fixas, né, que são os contratos, as despesas administrativas do consórcio, que são os recursos de pessoais, e as ofertas de serviço, igual você falou, onde o consórcio ele pode ter serviço, iniciar serviço de contratação direta ou de forma indireta. Se ele contrata um profissional de forma direta, essa contratação ela engloba na despesa fixa do consórcio. Se ele faz essa contratação de forma terceirizada, que é a subcontratação, essa contratação é rateada de acordo com a participação de cada município. Então, isso é relativo. Não tem como afirmar esse valor somente o impacto financeiro porque aumentou. Tem que avaliar também quais são os serviços que estão sendo ofertados que elevaram esse impacto, que elevou esse impacto econômico. Então, interessante seria também
avaliar essa mudança. Por exemplo, tem consórcios que têm serviço de tomografia fixo, tem consórcios que têm serviço de mamografia fixo instalados. Você acabou de citar um exemplo. Se o consórcio for implantar um serviço de UTI, voltando ao assunto da UTI, com certeza elevaria o impacto, o orçamento financeiro fixo do consórcio, por se tratar de um serviço permanente sob a responsabilidade do consórcio. Por outro lado, tem que avaliar também a oferta de serviço e a resolutividade. Porque o gasto público ele sempre vai existir. Agora, o que tem que ser discutido é a resolutividade. Né? Se o consórcio está impactando e está gastando, mas ele está resolvendo, ele está atendendo às vontades da população. Deixa eu só entender outra situação também, que é muito importante. Eu acho que a grande maioria dos municípios hoje sofre de judicialização, né? Então, e o consórcio ele vem para minimizar essa judicialização. Ou seja, às vezes um problema levantado em um município, ele serve como exemplo no outro. Então, o consórcio também gera esse impacto, acaba gerando esse impacto econômico para os municípios. É preparar os municípios para que eles sofram menos judicialização, através das demandas que são criadas através de séries históricas, para que o consórcio possa atender a demanda de todos. Onde há uma judicialização, por exemplo, de um medicamento, num serviço especializado, etc. e tal, onde sempre existe essa discussão internamente na Assembleia do Consórcio para atender essas demandas especializadas. Pode não ser hoje em Goiânia, pode ser no outro município ou vice-versa. Então, o consórcio ele consegue filtrar e gerir esse tipo de serviço, evitando essa judicialização nos municípios e até mesmo não tendo demandas judiciais impacto financeiro diretamente para os municípios. Isso é um papel fundamental que o consórcio vem gerindo e vem buscando administrar também. Tudo isso gera custo. E a saúde hoje, a gente vê o exemplo aí de coronavírus, aí, que é o que a gente está vivendo aí, né? A gente sabe que, ao passar do coronavírus aí, a gente vai ter um novo modelo de saúde, porque está visível que a gestão hospitalar vai ser revista, porque todos os gastos hoje com saúde, hoje, mediante o coronavírus, 90% hoje são gastos hospitalares. Então, acredito eu que o Ministério da Saúde, o próprio Estado, ele vai rever a forma de gerir, a forma de gestão hospitalar, e o consórcio, junto com os municípios, será fundamental a participação dele mediante as referências e as contra-referências nos serviços complementares, né, principalmente na questão de exames e consultas especializadas. Mais algum vereador quer fazer alguma? Vereador Evandro? Boa noite. Senhor presidente, eu não tenho mais questões para apresentar, mesmo porque eu já estou bem informado dessa situação toda e convencido de que é importante para a gente votar o quanto antes esse projeto, até mesmo para que essa casa não volte a ser alvo de críticas de que estamos atrapalhando a saúde na região toda. Desde, se não me engano, há três sessões, quando esse projeto foi retirado de pauta, eu cheguei a falar com o contador da Câmara, que por acaso também é o contador do consórcio. E desde então tenho pedido, só que eu não pedi oficialmente, achei que estava mais fácil, a presença dele para falar dessas questões de custos aí. No meu entendimento, o que muda mesmo é a agilidade e com relação aos servidores, né, que hoje atuam, que hoje trabalham para o consórcio. Penso eu que, caso tenha processo seletivo ou concurso, eu acho que essa transição do consórcio atual para o regime público no consórcio seria o momento ideal e propício para os servidores que estão lá e que são tão qualificados confirmarem isso. E nesse ponto eu confio neles. E gostaria de lembrar aos colegas que essa é uma pauta importante
não só para Guanhães. Outro detalhe, se hoje nós já temos 6 câmaras, né, dos 11 municípios, 6 câmaras já aprovaram o projeto de lei, isso quer dizer que, passando o tempo, Guanhães, aderindo ou não, ou melhor, se não adere, se não aprova, se não aprovamos a lei, a gente vai ser bem prejudicado com a dificuldade de contratar serviços do consórcio. Mesmo, não quero colocar questão de prazo, se é 2 anos ou se é 1 ano, o fato é prejudicial. Então, hoje, o que a gente tem vamos aprovar. Obrigado. Mais algum vereador? Boa noite aos colegas vereadores, a senhora secretária Regiane, ao Leonardo. Eu tenho uma dúvida aqui nesse projeto, se vocês puderem me explicar. Acredito que seja até a secretária, tendo em vista que o projeto veio do Executivo. E a pergunta é a seguinte: sabemos aí que fazem parte 11 municípios consorciados. No protocolo de intenções consta 11 municípios, né? Bem aqui no início do protocolo, só que quando vem aí os 200 consorciados, temos 10 municípios, e no projeto de lei consta apenas 9 municípios. Eu gostaria de que vocês explicassem porquê desses números. Vereador, eu imagino que foi um erro formal de encaminhamento, porque o protocolo a minuta do protocolo de intenções elaborada são com a participação de 11 municípios. Hoje o consórcio tem 10 municípios participantes, né, que inclui-se o município de Paulistas, que hoje não faz parte do consórcio administrativo, mas ele já foi encaminhado o projeto de lei, já está na Câmara. Se não votou, imagino que estará sendo votado em breve, né? Nos últimos 15 dias já estava na Câmara a votação, quero incluir o município de Paulista como município consorciado. Bom, então, com relação a esses números aí, né, a gente encaminhou para as câmaras as minutas do projeto de lei, do protocolo de intenção. Se houve essa distorção de informação aí, foi um erro de digitação, um erro formal, né, permanecendo 11 municípios consorciados. O estudo técnico, mediante o contrato de rateio, as despesas orçamentárias do consórcio, hoje, né, mudando para a natureza pública, é para 11 municípios. Você desculpa não ter te respondido, porque, na realidade, ele foi contratado para fazer, para dar essa assessoria lá do consórcio, para fazer esse projeto, e ele já mandou direto para o jurídico da prefeitura e foi mandado para cá sem passar praticamente assim. Passou pela secretaria, mas foi para o jurídico avaliar e de lá foi encaminhado para cá. Então, teria que ser ele mesmo para te responder, mas eu acredito que foi esse erro de digitação mesmo, tá? Regiane, porque no próprio projeto só consta 9 municípios, né? Falta aqui o município de Senhora do Porto. No protocolo de intenções, ele começa a falar de 11 municípios, mas só fala, posteriormente, falta um município aqui, dos municípios consorciados. Então, o protocolo de intenção, porque a gente vai aprovar um projeto aqui, faltando município. Por exemplo, no artigo 2º aqui fala, para a consecução do estabelecido no artigo 1º, né, que fala da participação do consórcio público, autoriza Guanhães a formalizar protocolo só com os municípios que estão aqui, que constam aqui no projeto, sabendo que está faltando municípios que fazem parte do consórcio. Então, aí fica a critério de vocês, se querem que realmente aprovamos esse projeto da forma que está, e acredito que terá que mandar outro projeto, terá que mandar um outro protocolo, e aí vocês correm o risco de a gente aprovar aqui e Guanhães ter problema lá na frente. Eu posso ver a minuta do projeto? Sim. Porque você tem a cópia, só para eu poder... Junto com o protocolo, que faz parte... Não, porque o protocolo, na verdade, ele foi encaminhado em forma de minuta para autorização, apenas para leitura, né? Porque, posteriormente, mediante a autorização da lei na Câmara,
que o protocolo ele é formalizado em assembleia do consórcio. Ele só foi encaminhado justamente a questão de minuta a título de esclarecimentos sobre o teor do que será assinado na assembleia, né? Porque quem aprova o protocolo, né, e quem assina o protocolo são os municípios em Assembleia Geral do consórcio, né? A minuta do projeto de lei, ela autoriza a participação do município, né, como consórcio público, mediante a minuta do protocolo de intenção, né? Então, se me permite, eu penso que considero o teor das atividades do protocolo. Quanto aos municípios, cada município foi encaminhado para que seja feita a sua lei própria, autorizando a participação e a assinatura do protocolo. Lembrando que não só o protocolo, como o estatuto, ele tem que ser alterado e aprovado em assembleia, mediante a aprovação de 2/3 dos municípios consorciados existentes hoje. Está no artigo 2º da minuta. Sim, então, provavelmente, o município deverá, não sei qual vai ser, o que a secretária vai decidir, mas talvez o município terá que encaminhar um novo projeto aqui para casa, constando o nome de todos os municípios, certo? Porque, eu particularmente, não vejo a possibilidade de fazer uma emenda nesse projeto, tendo em vista que o município de Goiânia que teria que estar fazendo essa alteração, enfim, encaminhando o projeto para casa. Então, realmente, vereador, perdão, no artigo 2º aqui cita os municípios. Eu tinha observado só a minuta do protocolo de intenção, mas aí eu já peço a consideração que foi um informal de digitação. Imagino que foi informal de digitação. Em lei não tem essa questão, né, Leonardo, de erro de digitação em projeto de lei. Nós não podemos aprovar um projeto aqui sem constar o nome de uma cidade. Não estou discutindo a legitimidade do projeto. Estou respondendo a sua pergunta. Consórcio, né? Eu estou respondendo quanto à sua pergunta na quantidade de municípios participantes, que são hoje 11 municípios. Sim, mas não consta, né? No projeto de lei não consta os 11 municípios. Mais algum... É possível, então, queria saber dos senhores, a Câmara fazer uma emenda nesse artigo 2º, acrescentando os municípios que não foram citados aí, para que a lei não fique incorreta? Por favor. Não ouvi, não. Fala de novo, por favor. Bom, está se questionando a proposta da lei, como ela chegou aqui, pela falta de 3 nomes dos municípios aí, no artigo 2º. Então, eu posso fazer uma emenda nesse artigo 2º, acrescentando os municípios que não estão citados. Mas aí o que eu só gostaria de saber dos municípios que não estão citados, se são só Senhora do Porto e Materlândia. Eu tenho a minuta do projeto ali, e são esses 11 municípios que eu falei, né? Me surpreende porque os outros municípios que foram encaminhados, né, alguns jurídicos fizeram alguma observação, e essa observação quanto ao artigo 2º não foi observada ainda. Então, por isso que eu falo, poderia ter sido feito um erro de formalidade no encaminhamento da minuta do projeto. Aí é a casa que decide, né? Se precisar, eu tenho a minuta do projeto, não sei como é o regimento interno, se pode apresentar a alteração da minuta ali dos outros municípios que estão presentes ou não, né? Mas, caso contrário, teria que estar encaminhando uma nova minuta para o município, daí o município solicitando uma emenda, né, do projeto de lei, incluindo, né, conforme o vereador lhe disse, né, a informação correta entre os 11 municípios, tanto no protocolo de intenção, tanto no minuto do projeto de lei. Então, teria que fazer esse levantamento interno, com o que foi enviado para o município de Goiânia. Confesso que agora não teria que visualizar e consultar. Pela ordem, pessoal, boa noite. O projeto, não vejo dificuldade em votar, não, mas sobre essa questão do Daniel, eu entendo que não é legal a Câmara lançar os municípios, que não é de competência nossa, não é de conhecimento nosso. Então, acharia que a minuta teria que vir da forma correta, ou seja, com a correção. Mais algum vereador?
Boa noite, presidente, caros colegas, senhores. É igual o vereador, né, disse, você vai aprovar essa questão aí dos consórcios e dar um problema na frente, às vezes por causa de uma irregularidade, alguma coisa que o senhor está falando que, né, pode fazer assim pela Câmara aí para a gente ver a situação. No caso de que aumenta o valor, tudo, eu acho que isso não vai dar problema no final, porque realmente os valores é muito alto também, né? Quando chega, por exemplo, o que pede aí no planilha aí, que você tem um valor X, mas assim que a funcionar, e também o local, né, que não está tendo, vai receber a UTI, se vocês acham se vai funcionar ou se não, e os valores também que foi dito aí, né, pelos colegas. Acha que não dá problema futuramente, até fechar, né? Uma pergunta que a gente quer estar ciente, ok? Olha, com relação aos valores orçamentários, né, foi até colocado por um vereador aí, quem apresenta orçamento é o contador. Então, o valor apresentado foi feito e vai ser elaborado pelo contador do consórcio, que, coincidentemente, é o contador da casa. Então, eu até sugiro que Você o contador... até desculpa falar, mas quando vem um projeto de lei, ele tem que vir com impacto. Ele é encaminhado pelo chefe do executivo, ele tinha que estar com os dados todos específicos antes da prefeita mandar. Porque tem impacto financeiro, e se ela mandou um projeto para casa, ela tinha que ter mandado o projeto sem nenhum erro, sem nenhuma falha. E ela tinha que ter requisitado ao contador, porque essa casa, quando vai qualquer projeto, a gente exige o impacto financeiro. A gente exige esse impacto. E aí é um erro formal de documentação faltando acostado no projeto. E aí eu fico impressionado das pessoas falarem que tem segurança de votar. Oi. É isso aí, doutor. O que a gente preocupa muito aí, que na realidade a Câmara votando e futuramente, se der algum, né, um previsto, no caso dos valores e também o local, né, a Câmara vai ser cobrada por isso também. Entendeu? Então a gente tem que analisar, a gente não é contra, mas a realidade é essa. O vereador Daniel disse ali também que os municípios, né, são 11 e só constam 10. O senhor explicou bem que não tem, que dá para voltar e falar a realidade dos municípios que ser X, né? Então é isso aí. Mas a gente não é contra, não. Só que tem que analisar direitinho igual o Evandro falou, né? O que vai vir depois é que é o complicado. E não tem um valor X, ok? Por ordem, senhor presidente. Que pergunta que eu fiz? Eu acho que esse vício aí que foi apresentado no projeto aí, eu acho que ficou claro. E nós vamos estar entrando em contato com a contabilidade, encaminhando novamente para o executivo da Prefeitura de Goiânia para que ela encaminhe as alterações e emendas necessárias do projeto, incluindo o impacto econômico, né, que seria, oportunamente, já vamos providenciar o contrato de rateio, né, que seja apresentado lembrando a minuta do contrato de rateio, e oportunamente também, já que seja feito dentro do orçamento, né, para que seja feito o encaminhamento junto à contabilidade, que já encaminhou o orçamento sobre os impactos econômicos que o projeto vai gerir. E, igual disse, né, com relação ao artigo 2º, será feita uma emenda, né, encaminhada para que seja devolvido para a Câmara, para seguir novamente aí o rito da Câmara e para a posterior aprovação. Por ordem, senhor presidente, eu queria cumprimentar os colegas vereadores, aos secretários aqui presentes, ao público que está nos assistindo. Boa noite a todos. Tendo em vista esse erro aí, né, dessa diferença das duas cidades que não se encontram no projeto, eu, né, sugiro o senhor presidente que retorna esse projeto
para o Executivo, né, e convoque uma reunião extraordinária, que eu sou favorável ao projeto, mas a gente também não tem como, com essa falha aí, estar aprovando, né? Nós estamos aqui para trabalhar, para prestar o nosso trabalho, mas tem que estar correto. E tendo em vista que pode marcar uma extraordinária e retornar esse projeto, né, tudo certinho, para a gente não pagar depois por este erro, né? Creio que todos os vereadores concordem com essa situação, porque nós não podemos também, sabendo que tem esse erro aí, estar aprovando esse projeto. E o presidente, durante a semana, marca um extraordinário, a gente resolve, aprova ou não, né? Porque o meu voto, desde já, eu já vou esclarecer, ele é favorável ao projeto, tendo em vista que esteja tudo correto, né? Depois que nós não possamos pagar por uma falha, talvez por se querer aprovar agora e tendo em vista que tem essa falha. Então é isso aí, presidente, fica à disposição do senhor e dos demais colegas aí. Obrigado. Senhor presidente, boa noite a todos. Para a discussão, eu vou pedir vista ao projeto. Não, vou pedir vista. Não, vou pedir vista no projeto para o prefeito puxar. Toca para votar, ou a secretária está aqui representando, a prefeita pede para tirar o voto do jeito que tiver, ou falha. Que aí cada um, quem quiser, vota favorável ou vota contra. Se ela é secretária de saúde, ela tem autonomia de pedir o projeto de volta, ligar para a prefeita, ou a prefeita pede para votar de volta ou pede para votar outro. Vamos votar o projeto errado? Senhor presidente. Senhor presidente. Evandro, eu não tenho esse poder para retirar ou manter o projeto. Atendendo a sugestão, vereador Evandro, o doutor Leonardo, ele sugeriu isso, devolver o projeto e a prefeita, o executivo, mudar a redação dele. Eu achei interessante. E nós estamos aqui, podemos estar marcando uma nova reunião aí, deixar para a ordinária, na próxima, o projeto está mais do que discutido. Achei prudente a situação, que é mais cômoda, não cria nenhum atrito entre os demais vereadores e é democrático, acredito. E até mesmo não vai mudar a natureza do projeto, né? O teor do projeto não vai ser alterado, vai ser apenas feita uma correção, uma emenda sobre as falhas que foram apresentadas pelo vereador. Eu também acho que é mais do que justo para trazer a segurança jurídica, né, de todos. Até mesmo para que o projeto depois não seja revogado, até mesmo para o Ministério Público por falha. Concorda, gente? Não, eu quero. Senhor presidente, eu estou com uma questão de ordem. Até pedir para o doutor Henrique me esclarecer. O projeto veio com pedido de urgência e já vence o prazo de 45 dias. E aí, neste caso, não é possível pedir de vista. E aí eu gostaria de pedir para o advogado do consórcio, se ele tiver chance de conseguir para a gente a minuta que veio para a prefeitura, que foi distribuído para todos os municípios, que aí eu gostaria de emendar esse artigo, colocar uma emenda no artigo. Eu acho que não é da nossa competência por número de cidade que está faltando, né? Porque, Henrique, o Evandro propõe a emenda que falta a cidade, para a Câmara acrescentar. Eu não sei se é legal, se pode, porque eu acho que a cidade tem que ser de acordo com o que vê o projeto, não a Câmara especificar a cidade. Eu posso fazer uma emenda. Acrescentando, alterando o artigo 2º. Aí coloco os municípios que estão faltando, segundo a minuta dele, do consórcio. Faltando Senhora do Porto e o quê? Acho que Senhora do Porto e Carmésia, se não me engano. Porque já tem 45 dias. Vai travar a pauta. Os próximos.
Eu acredito, Evandro, o seguinte, é mais prudente atender a ideia da secretária, porque aí até vem mais completo a intenção de participação do consórcio, entendeu? Do município. Vi um ofício da cidade, porque de repente, se a cidade não está a fim de participar do consórcio, porque se ela não está aqui, alguma coisa aconteceu. Qual a ideia que você falou? Não, de voltar o projeto, A o ideia executivo... não foi minha, o Neuci que deu essa sugestão. Hã? O Neuci que deu essa sugestão. Não, ele deu a sugestão. O Leonardo deu a sugestão. Deixa eu só deixar uma coisa clara aqui. O que está sendo votado aqui é a concessão da participação do município de Guanhães no consórcio público. No meu ponto de vista, independente do município A ou B, até mesmo porque, digamos que outro município vai lá e não aprova a participação do município dele no consórcio. A gente tem que entender que isso pode acontecer, né? As câmaras são deliberativas e são soberanas. Então, o que está sendo discutido aqui é a concessão do município de Guanhães, até mesmo que o projeto anterior que foi apresentado aqui, ele foi trago com a participação sobre a ratificação, a dispensa de assinatura no protocolo. Então, o que está sendo feito aqui é a autorização da Câmara para que o município de Guanhães assine e participe de um consórcio de natureza pública. Essa dinâmica com relação a protocolo de intenção, com relação a estatuto, com relação ao orçamento, né, uma vez que o orçamento, anualmente, ele tem que vir para a Câmara, né, que o orçamento é do município, o consórcio também tem que aprovar seu orçamento previsto na Assembleia, isso não altera a natureza do projeto, não. Eu vou te voltar uma pergunta como um técnico. Se você estivesse nessa cadeira e chegasse um projeto sem impacto financeiro, que você não tem a real situação do custo, você votaria favorável ou contra? Evandro, esse impacto financeiro, ele vai vir junto com o orçamento do município. Tá, mas a gente está voltando a autorização para transformar em público. Sim. Nós não sabemos qual vai ser o custo do município. Sim. Você teria segurança de votar uma coisa como vereador sem saber o custo? O que está sendo discutido aqui não é o custo, é a natureza jurídica do consórcio. Quando você transformar em natureza jurídica, automaticamente, Sim. quando ele vai para público, Sim. ele vai gerar um custo. Sim. E esse custo vai recair sobre os municípios. Sim, que é sempre aprovado E qual em a Assembleia. função do vereador? Não é legislar? Sim. E fiscalizar? Sim. Você teria segurança de votar um projeto sem dado técnico? Eu te volto à pergunta. Sim. Nessa natureza, o objetivo é a participação da natureza do consórcio público, sim. Natureza, mas a natureza gera gasto, Sim. gera despesa. Sim. Eu te fiz uma pergunta se você teria segurança de votar algo que você não sabe. Você vai entregar uma caneta em branco sem saber o custo disso para o município. Olha... Como você faria isso? Esse custo que você está falando... Como um técnico, como formado em direito? Olha, esse custo que você está falando, a legislação, o decreto 607, ele prevê esse cheque em branco que você está falando. Ele fala que o município consorciado administrativo, ele pode dispensar a participação e assinatura do contrato de rateio. Existe, no caso de consórcio existente. Então, inclusive, alguns municípios já aprovaram o projeto de lei nessa natureza, dispensando a assinatura, dispensando a ratificação na assinatura do protocolo de intenção. Por quê? Porque o que nós estamos discutindo aqui é a natureza jurídica do consórcio. Lembrando que a lei prevê isso, a lei 11.107 prevê isso. O que nós temos que entender é o seguinte, você colocou muito bem, hoje, por exemplo, os custos apresentados hoje, nesta data, com relação a contrato de rateio, por exemplo, não inclui o serviço de UTI. Essa discussão de serviço de UTI, ela vai ter que ser levada para a Assembleia do Consórcio, onde a Assembleia do Prefeito... Todos os secretários da microrregião, inclusive o Ministério Público, mandou um ofício informando que é o motivo da rapidez de aprovar. Está aqui nessa casa. Foi lido na última reunião. Inclusive a secretária assinou. Presidente Evaldo, põe o projeto para ser votado ou não? Vai votar? Algum outro vereador tem alguma pergunta a fazer? A secretária de Saúde, Rejane, e ao doutor Leonardo? Vereador, de repente seria interessante, tanto o vereador
alguém a secretária, de repente, você se posicionar em relação ao que é que vota dessa forma, que eu entendo que posteriormente o município de Goiânia terá problema, ou até mesmo, de repente, o vereador Evandro, líder da prefeita, né, do executivo, bancada executiva, Evandro. Nada formal, né? Ressaltos que a gente vai constar em alta que o que for votado de forma ilegal, o vereador e a secretária, se pedir, vai responder. Senhor presidente, eu gostaria de protestar com isso. Já tem várias sessões que o colega tem feito esse direcionamento, colocando nome de pessoas de forma incisiva e forçando a cabeça dos nobres colegas. Eu penso até que a vereadora Anídia, que estava aqui na última sessão e não está hoje, estaria da mesma forma que ela ficou na última, tentando falar, mas indignada com o adiamento dessa nossa decisão. Então, já fiz duas propostas. Uma, eu faço a emenda no artigo 2º, a casa vota com a emenda e depois o projeto, ou então eu peço vista. E aí trava a pauta toda. Não, eu acho que... tem mais algum comentário, doutor Daniel? Vereador Daniel? Tem mais algum... É direito do vereador pedir vista, né, Evandro? Eu entendo que, nesse ponto, a emenda não seria... No meu entendimento, a emenda não seria... talvez seria uma emenda inconstitucional. Lembrando que eu estou aqui para votar. Lembrando que o colega Mauro já tinha falado que ia pedir vistas, mas acho que ele não o fez, né? Vista, eu vou colocar o projeto em votação. Mas vai trancar a pauta. É um direito dele. Deixa trancar a responsabilidade. Então você pede vista? Que ele já tinha pedido. Também? Você retira o pedido? Então eu manteve meu pedido. Hã? Você pede vista. Ok. Só que, na verdade, o projeto ainda não está em discussão ainda, né? Na realidade, ele está fora de ordem aqui. Lembrando que, diante do diálogo com a secretária e com o doutor Leonardo, que está acontecendo esse pedido. Agora, aí o que acontece? Eu falei ainda um ofício do Executivo e a gente vai estar votando outros projetos. Mas na hora dele, porque a ordem da pauta, esse projeto é o 59. Tem um projeto 48 e o seguinte é ele. Já pode colocar, até porque vai ter vereador que vai pedir vista do projeto seguinte, então já concede, eu sugiro que já conceda o pedido de vista, porque nos próximos terá um pedido de vista também, presidente. Ok. Então, eu solicito ao senhor secretário. Obrigado. Tem algumas considerações finais? Obrigado aí a presença de vocês. Fiquem à vontade. De vista. Concedido? Concedido o pedido de vista. Eu solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura do ofício 352/2020 do gabinete da prefeita, razões do veto. É o veto. Excelentíssimo ofício 352 de 2020, gabinete da prefeita, razões de veto parcial. Projeto de lei ordinária 46 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, por meio de ofício, Vossa Excelência encaminhou a sanção à redação final do projeto de lei 46 de 2020, que altera os dispositivos da Lei Municipal 2.359, 16 de dezembro de 2009, da outras providências. Aprovado na sessão de 24 de setembro de 2020, tendo recebido uma emenda ao COR que foi
foi detectada a presença de inconstitucionalidade e de ilegalidade no dispositivo artigo 1º do projeto de lei 46/2020, conforme consta no parecer jurídico assinado pelo Procurador-Geral do município, Dr. Robert Lins Sérgio, em anexo a este. Por essa razão, o projeto de lei 46 está vetado parcialmente por meio do disposto no artigo 1º, ou seja, veta a alteração levada a termo pela Câmara Municipal com fundamento no artigo 75, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, por inconstitucionalidade e pelo interesse público. Então, essa é a entrada do veto, né, do veto ao projeto de lei 40, né, 46. Vamos ao projeto de lei 48. Você pediu vista dele, doutor? O 48? Então vamos partir para os nossos expedientes. Então a pauta está trancada. Diante do pedido de vista ao projeto de lei 59, eu solicito ao seu secretário que proceda com a leitura dos requerimentos e indicações. Senhor presidente, como está trancando a pauta, então para tudo. No projeto de lei. Não tudo. Sim. Se pediu a via e tranca tudo. É. Então, diante desse procedimento, trancamos a pauta, né? Não havendo nada mais a tratar, dou por encerrada a presente reunião. Boa noite a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tem ata. Uma chamada final. Eu quero justificar aqui a ausência do vereador Bruno, que encontra-se em cidades cuidando do tratamento, né? A vereadora Anídia também, saindo de casa, passou mal. O vereador Lucimar. Da mesma forma. Da mesma forma. Bruno Pires de Souza, Carlos Aparecido da Silva, Daniel de Souza Barroso. Presente. Evandro José de Alvarenga. Evandro Lote Moreira. Geraldo Ferreira. Laércio Alves de Lima. Lucimar Ferreira Pinto. Mauro da Conceição Neves. Maria Anídia de Paula. Neuci Pereira Chaves. Presente. Nivaldo Santos. Presente. Osmar Gomes Cideres. Presente. Nada mais a tratar, dou por encerrada a presente reunião. Solicito ao seu secretário que proceda com a leitura da ata. Ata da 16ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da legislatura 2017-2020, realizada no dia 19 de outubro de 2020, às 19 horas, sob a presidência do vereador Nivaldo Santos, que cumprimentou a todos e solicitou ao senhor secretário que procedesse com a chamada inicial dos vereadores, a qual estavam ausentes os vereadores Bruno Pires de Souza, Mariane de Paulo e Lucimar Ferreira Pinto, que se ausentaram da reunião por motivo de saúde. Como houve número regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos. Em seguida, os vereadores procederam o coração do Pai Nosso para o bom andamento dos trabalhos. Dando continuidade aos trabalhos, o presidente solicitou ao secretário que procedesse com a leitura dos ofícios protocolados da Casa. Dando continuidade aos trabalhos, o senhor presidente passou a palavra aos oradores inscritos. Em uso da palavra, o vereador Evandro Alvarenga retirou o pedido de inscrição da tribuna. O vereador Evandro Lote disse que primeiro ouvirá a secretária de Saúde, que depois, se necessário, manterá ou não o uso da tribuna. Prosseguindo com a sessão, o senhor presidente passou a palavra ao secretário municipal de Saúde, Regiane Guimarães, e ao assessor jurídico do CISEM, doutor Leonardo Alves.
Em uso da palavra, o doutor Leonardo, assessor ao consórcio de saúde CISEM, cumprimentou a todos e disse que existe lei federal regulamentando os consórcios públicos. Falou dos princípios básicos exigidos para a transformação do consórcio em ente público. Disse que o consórcio hoje é composto por 11 municípios e que vários municípios estão com esse projeto em apreciação na Câmara. Diz que as contratações do consórcio hoje são regulamentadas através da Lei 8.666, que a tramitação do mesmo em ente público possibilitará clareza na sua administração e prestação de contas, além das contratações de pessoal serem realizadas através de concurso público, sendo o plano de cargos regido pela CLT. Com relação ao seu financiamento, diz que será realizado através de rateio com orçamento fixo para cada município consorciado, além daquela parcela variável que será paga de acordo com o uso de cada município. Diz também que, caso não esteja previsto no orçamento do município, diz também que, caso não esteja previsto no orçamento do município, posteriormente será necessário o envio de orçamento próprio. Em uso da palavra, a secretária municipal de saúde, Regiane, diz que, caso algum município não aprove a lei, ele somente poderá participar do consórcio somente por 2 anos, sendo posteriormente extinto do mesmo. O vereador Evandro Lotti perguntou como o consórcio recebeu recentemente 3 ônibus de recursos do Estado, ainda sendo ente privado. Se há alguma diferença de tal recurso com o da UTI móvel, citado no ofício enviado à Câmara, perguntou como será financiado os profissionais de saúde que prestarão serviço na UTI móvel. Perguntou-se o quanto o quadro de profissionais atuais atende à demanda do consórcio, a qual o impacto nas finanças do município de Guanhães. Em resposta, o assessor do CISEM diz que, no momento, o impacto seria 0. O vereador Evandro disse que é preciso calma para votar um projeto de tamanha importância, enviado com pedido de urgência para a Câmara. Dr. Leonardo retornou a palavra e disse que não possui conhecimento do convênio da UTI móvel e que, a sua opinião, seria necessário um estudo do impacto financeiro para a viabilidade dos custos da mesma. Em uso da palavra, a secretária de Saúde diz que o acordo com os secretários de saúde das demais cidades seria de arcar com os custos dos profissionais, que, por sua vez, ficaria mais em conta do que o pagamento do serviço de UTI terceirizado. O vereador Evandro Lotti disse que a existência de um consórcio público aumentou as despesas de diversos municípios e perguntou se Guanhães fará milagre em não ter este aumento de despesa. Com relação à pergunta se os servidores atuais atendem à demanda do consórcio, o doutor Leonardo disse que necessitaria de mais 2 colaboradores. O vereador Evandro Varenga tomou a palavra e disse que não comentará do projeto, pois já tem pleno conhecimento do mesmo. Diz que é preciso que a Câmara tome cuidado para que novamente não seja acusada de impedir algo para a população. Pediu aprovação do projeto, vez que Guanhães será prejudicada em caso de rejeição. O vereador Daniel Barroso tomou a palavra e questionou a divergência no protocolo de intenções no projeto de lei, onde fala em 9 e 10 entes consorciados, respectivamente. Apesar de estar sendo afirmado no momento que são 11 municípios, em uso da palavra, o doutor Leonardo confirmou que são 11 municípios consorciados, que pode ter ocorrido erro de digitação. Lembrou que o protocolo é apenas para conhecimento e que é discutido no âmbito dos consórcios. Pediu que a Câmara se atenha ao texto narrado ao projeto de lei. Em uso da palavra, o vereador Daniel diz que em lei não pode haver erro de digitação e que a aprovação do projeto com tal erro poderia ressaltar em questionamentos jurídicos posteriores. O vereador Evandro Varenga perguntou da possibilidade de apresentar a emenda com inclusão de demais municípios. Em resposta, o doutor Leonardo disse que os demais municípios que questionaram a divergência agora apresentada e que cabe à Câmara decidir. Diz que pode entrar em contato com a contabilidade do município enviando novamente o projeto. O vereador Osmar tomou a palavra e disse que não caberia à Câmara fazer tal emenda, pois a filiação dos municípios não é de conhecimento dos vereadores. O vereador Nelson tomou a palavra e, considerando o erro de formalidade no projeto, sugeriu que o projeto seja devolvido ao Executivo para correção e apreciação extraordinária. O vereador Mauro pediu vista ao referido projeto para correção. Em uso da palavra, o doutor Leonardo disse que o que está sendo votado é
concessão para o município participar do consórcio público e que os termos do protocolo de intenções serão discutidos posteriormente. O vereador Daniel Barroso perguntou qual a opinião da secretária em relação à atual votação. Pediu também a manifestação do vereador Evandro Varenga como representante do governo. Em uso da palavra, o vereador Evandro Varenga diz que tem duas manifestações, uma pela apresentação da emenda e outra pelo pedido de vista para correção da minuta. Diante das discussões, decidiu por apresentar pedido de vista ao projeto de lei 59/2020, sendo concedido pelo senhor presidente. Em continuação dos trabalhos, o presidente solicitou ao secretário que procedesse com a leitura das proposições a dar entrada na casa. Razões do veto parcial do projeto de lei ordinário 46/2020, que altera o dispositivo da lei municipal número 2359, 16 de dezembro de 2009, e da outras providências. Em razão do pedido de vista apresentado pelo vereador Evandro Varenga, o senhor presidente diz que a pauta ficará travada até sua apreciação. Encerrados os trabalhos em pauta, o presidente determinou ao secretário que procedesse com a chamada final dos vereadores, a qual estavam ausentes os vereadores Maria Anide de Paulo, Bruno Pires de Souza e Lucimar Ferreira Pinto. Nada mais havendo a tratar, e o secretário lá veio presente ata que, depois de lida, se aprovada, segue assinada por todos os vereadores presentes. Sala de sessões, em 19 de outubro de 2020. Coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Os vereadores que forem a favor, permaneçam como estão. Os que forem contrário, põem-se de pé. Aprovada a ata. Boa noite a todos e até a próxima reunião, se Deus quiser.